bilionária Rede Cascol terá de pagar quase 150 milhões de reais por formação de cartel no DF. Projeto de lei polêmico. Proposta prevê a proibição do consumo de refrigerantes por menores de 18 anos. FGTS e agências estarão abertas neste sábado. O saque do segundo lote foi antecipado pela Caixa. Supremo Tribunal Federal proíbe greve para todas as categorias policiais. Veja também como participar do casamento comunitário. As inscrições terminam amanhã. Notícias da quarta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. A Rede Cascol vai ter que pagar multa de mais de 90 milhões de reais ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, além de 58 milhões ao Ministério Público pela prática de cartel. Juntos, os acordos firmados somam 148 milhões. A intervenção acabou, mas a empresa terá que continuar colaborando com as investigações até o fim do processo administrativo. O grupo, que domina boa parte do mercado de postos de combustíveis do DF, ainda vai ter que vender algumas unidades em pontos estratégicos. Mais de 148 milhões de reais. Esse é o valor que a rede de combustíveis Cascol terá de pagar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Ministério Público. Com isso, a intervenção do CAD na administração da empresa, acusada de fazer cartel na revenda de gasolina, chega ao fim. A nossa esperança é que, com o desmantelamento desse suposto conluio, permaneça esse ambiente de concorrência. Mais do que isso, o desinvestimento dos postos, a concentração desse mercado, tende a, de forma mais perene, a gente ter um ambiente concorrencial melhor. Isso tudo significa a gente ter um ambiente que não existe mais conluio na formação de preços. É isso que essas medidas visam. Apesar do fim da intervenção do CAD, a rede de combustíveis, a Cascol vai ter de continuar a cooperar com as investigações até o fim do processo administrativo. E ainda vai ser obrigada a vender alguns postos para diminuir o poder de mercado. Segundo esse acordo firmado com o CAD, ela tem que vender postos chaves para outras empresas para poder reduzir o poder dela. Ou seja, deve haver maior concorrência entre empresas diferentes em pontos chaves dentro do Distrito Federal. A intervenção do CAD ao Grupo Cascol durou quase um ano. Durante esse período, o preço da gasolina aqui no Distrito Federal caiu. Em abril de 2016, o valor médio do combustível era de R$ 3,83. Atualmente é de R$ 3,55, a quinta mais barata do Brasil. Inclusive, eu estou voltando de Porto Seguro e estava um horror. Quase R$ 5 a gente teve que pagar. A variação de preço nos postos de combustíveis também foi sentida pelo consumidor. Mas o fim da intervenção preocupa quem precisa abastecer o carro. A gente conta mês a mês, semana a semana, quanto pode dar a gasolina. Se der uma mudada, e já atrapalha tudo. Victor destaca que a desarticulação do cartel beneficiou e deve continuar a beneficiar a população. Podemos dizer que foi muito benéfica porque o preço do combustível caiu muito aqui no DF após a intervenção do CAD. Agora só resta ficar de olho no preço das bombas de gasolina para que a mudança continue a ser sentida no bolso. Em nota, o Grupo Cascol disse que assinou um acordo com o CAD reiterando o compromisso de respeito à livre concorrência, de renovação das práticas empresariais e de implementação de rigorosas políticas estabelecidas para as atividades. Cláudio Humberto. Olha, é uma vitória da cidadania o acordo que o Grupo Cascol fechou com o CAD, o Conselho de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal. O grupo vai pagar multas de 90 milhões de reais ao CAD e mais 58 milhões ao Ministério Público, além de assumir o compromisso de parar de explorar a população do DF. Em contrapartida, acaba a intervenção do CAD e ficam suspensos os processos criminais contra os donos do Grupo Cascol. Investigação da Operação Dubai da Polícia Federal concluiu que essa exploração cartelizada rendeu R$ 1 bilhão por ano para esses caras, além, é claro, dos lucros. Por isso, pagar 148 milhões de reais em multas, apesar de ser muito dinheiro, acabou saindo barato para esses exploradores. Mas é necessária a eterna vigilância. Se voltarem a praticar preços cartelizados, se voltarem a explorar, também voltam a intervenção e os processos judiciais. Portanto, olho neles.
Insegurança no Guará, assaltantes não conseguem dirigir carro automático, abandonam o veículo e furtam outro automóvel que estava no local. Veja. Repare que os bandidos tentam sair nesse carro vermelho. Sem sucesso, um deles, armado, rende uma outra motorista que estava atrás. A mulher desce com as mãos para cima, enquanto o comparsa do criminoso entra dentro do carro. A dupla foge em seguida. O assalto, registrado por um celular, aconteceu na tarde desta quarta-feira, na QI 33 do Guará 2. A Polícia Militar ainda está à procura desses assaltantes que você acabou de ver aí. Sobre o policiamento no local, a Secretaria de Segurança disse que as rondas acontecem todos os dias e que são feitas pelo batalhão da PM da região. O saque do segundo lote das contas inativas do FGTS foi antecipado para o próximo sábado. Aqui no DF e no entorno, 67 agências estarão abertas. Essa nova fase beneficia mais de 7,5 milhões de trabalhadores. A Caixa também fez um balanço dos saques. Até agora, pelo menos 24 mil pessoas usaram o dinheiro extra para pagar dívidas. A segunda fase dos saques das contas inativas do FGTS chega com um volume de chamar a atenção. Ao todo, 7.700.000 pessoas receberão os valores nessa etapa, 60% a mais que na primeira. Mais de 11 bilhões de reais vão entrar em circulação em todo o país. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira. E ainda tem mais. O saque foi antecipado em 2 dias, ou seja, no dia 8, quem tem direito já pode pôr a mão no dinheiro. Nós estamos falando agora de um acréscimo de número de trabalhadores significativo. Temos cerca de 2.300.000 trabalhadores desse universo de 7.700.000 que já têm conta na Caixa e autorizaram o crédito em conta. Nós estamos falando em algo em torno de quase 3 bilhões de reais já terão o seu crédito automático nas contas já no próprio sábado, e no sábado mesmo já poderá sacar o seu valor ou parte do seu valor. O saque obedece a um calendário de acordo com o mês de aniversário. Agora, apenas os nascidos em março, abril e maio têm direito ao fundo, mas o cronograma se estende até o dia 31 de julho. E para evitar filas e o corre-corre típicos da data, a Caixa aumentou o número de agências bancárias que vão abrir aos sábados e também tem horário especial para o público na próxima semana. Agora nós estamos aumentando as agências, serão cerca de 2.100 agências que estarão abertas e mais 200 agências que terão as salas de autoatendimento com empregados da Caixa para orientar, esclarecer e tirar dúvida do trabalhador. Os dados divulgados hoje se juntam a uma recente novidade. O FGTS vai poder ser usado como garantia de empréstimo consignado. A nova regra foi publicada na Caixa Econômica Federal nesta terça-feira. Com a medida, o governo pretende estimular o crédito a juros baixos e com menor risco de inadimplência, o famoso calote. É uma garantia a mais que é dada com base no fundo de garantia, que poderá trazer benefícios ao trabalhador, tanto na tomada do recurso quanto na redução da taxa de juros. A Caixa Econômica informou que o DF tem mais de 127 mil contas inativas. Informações e consulta de saldo no site caixa.gov.br/contas inativas e também no 0800 726 2017. A greve dos professores já dura 22 dias. Hoje, o GDF se reuniu mais uma vez com o sindicato para tentar um acordo. Amanhã tem assembleia em frente ao Palácio do Buriti para decidir se a greve continua ou não. Mais de 450 mil alunos da rede pública estão sem aula. Em assembleia nesta terça-feira, os professores decidiram continuar a paralisação. Cerca de 2.000 professores caminharam para a Câmara Legislativa e se reuniram com deputados distritais. Depois do encontro, os parlamentares estiveram com o governador, que prometeu se reunir nesta quarta-feira com representantes dos professores. A nova proposta do governo será apresentada na Assembleia marcada para amanhã. Mais greves, só que desta vez dos servidores do Detran. A categoria decidiu paralisar os serviços públicos por 48 horas. O movimento começou às 7 da manhã de hoje e vai até sexta-feira.
Os servidores cobram reajuste de salário prometido no governo Agnello. Mas atenção, as agências do Detran nos postos do Na Hora estão com o atendimento normal. Lá, os motoristas podem solicitar, por exemplo, documentos relativos à carteira de habilitação e impressão de boletos. Em nota, o GDF informou que pode recorrer à Lei Geral de Greve para cortar o ponto de servidores que participam de paralisações e prejudicam os serviços prestados à população. E por falar em paralisações dos serviços públicos, mais cedo o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7-3 que a greve de policiais é inconstitucional. A repórter Thalita Almeida tem os detalhes ao vivo para a gente. Thalita, boa noite para você. Boa noite, Carol. Pois é, agora o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir qualquer tipo de manifestação de carreiras policiais no país. Essa decisão foi tomada hoje em sessão lá na Suprema Corte. Foram discutidos outros assuntos e entre eles também que agora o poder público tem a obrigação de participar de forma mais efetiva das discussões das entidades que representam essas carreiras de segurança pública no país. Então, eles vão ter que discutir as medidas, enfim, as decisões que as entidades propuserem ao governo e, além disso, também discutirem salários, reajustes. É uma decisão que veio agora, mas uma discussão antiga, viu? Desde 2009, quando ministros já se manifestavam contrários a esse tipo de manifestação, acreditando que isso gera uma insegurança, né? Atrapalha a ordem pública da população. Então, na sessão de hoje, votaram a favor da medida os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. É uma decisão que tem repercussão nacional e a gente vai continuar acompanhando esse assunto. É com você, Carol. Tá bom, Thalita, obrigada. Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado, como o Uber, agora segue para o Senado. Apesar de ter sido aprovada no plenário, muitos parlamentares não concordaram com as mudanças feitas na proposta que descaracterizam o serviço. O projeto determina uma série de exigências para que esse tipo de serviço possa funcionar, incluindo uma autorização prévia das prefeituras. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a Juliana Cury. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O que aconteceu ontem? Os deputados autorizaram o serviço por 276 votos a favor e 182 contra, mas eles aprovaram também uma mudança na forma de destaque que descaracterizou toda essa proposta. O Uber hoje é considerado um serviço de natureza privada. Acontece que essa palavra foi retirada ontem do texto, né? Uma coisa tão pequena que mudou aí tão grandiosamente esse projeto. E aí os serviços de aplicativos de transporte foram caracterizados nessa proposta como transporte remunerado individual, que se assemelha bastante com o que é hoje o táxi. E só serão legalizados se receberem autorização dos municípios, das prefeituras e, no caso do Distrito Federal, do próprio governo, do GDF. E aí passa a ser o quê? Uma espécie de serviço público, porque o motorista só vai poder rodar mediante essa autorização do governo, como já acontece com os táxis. Os municípios e o Distrito Federal vão regulamentar o serviço, quantos carros vão poder rodar, cobrar impostos, fiscalizar e tudo mais. Por esse motivo é que a proposta, embora tenha sido aprovada por maioria, foi muito criticada por vários parlamentares, inclusive o próprio presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que a gente deveria ter mantido o texto original, que era um texto moderno, um texto que garantia o mercado para o táxi, garantia também uma nova realidade no mercado brasileiro e mundial, que é a questão dos aplicativos que funcionam bem e que na minha cidade funciona muito bem e que eu conheço muitas pessoas que utilizam o Uber e utilizam com muita satisfação. Também vamos ver o que o Senado vai fazer. O Senado pode manter o texto, pode modificar e o presidente da República também pode sancionar ou pode vetar alguns artigos.
Pois é, como o presidente Rodrigo Maia disse aí, indicou, a expectativa agora é que o Senado volte atrás, né? De repente anule aí, tire esse destaque que foi aprovado na Câmara, que descaracterizou o serviço e aprove novamente a proposta original. E se isso não acontecer, existe ainda a possibilidade de o presidente Michel Temer vetar o projeto de lei ou pelo menos vetar esse destaque que descaracteriza o serviço. Por meio de nota, a Uber defendeu que a proposta propõe uma lei retrógrada que não regula a Uber no Brasil, mas tenta transformá-la em táxi, proibindo então este modelo de mobilidade. A empresa disse que aposta na continuidade do debate no Senado e isso ainda vai dar muito pano para manga, Carol. Com certeza, Ju. Obrigada, boa noite para você. Os deputados distritais aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica que limita os supersalários do GDF. O projeto estabelece o teto de R$30 mil para os trabalhadores das estatais brasilienses. Empresas como CAESB, SEB e Terracap são diretamente afetadas. A proposta de emenda à lei orgânica que estabelece um teto para os salários de funcionários de estatais do GDF foi aprovada com substitutivo pelas comissões de Constituição e Justiça e de Propostas e Emendas da Câmara Legislativa. A votação, realizada na tarde desta terça-feira, passou em primeiro turno com 22 votos favoráveis e 2 ausências. As emendas ficaram para depois. Uma nova votação deve ocorrer dentro de 10 dias. A proposta do Executivo surgiu depois do escândalo de supersalários na CAESB, Terracap e SEB. Com a repercussão negativa de supersalários que chegavam a quase R$100 mil, o governo limita as remunerações ao teto constitucional, fixado em R$30.500, o equivalente ao salário de um desembargador. As estatais que pagam os altos valores têm regime jurídico diferenciado e alegam que usam recursos próprios para pagar os benefícios que extrapolam o teto constitucional. O consumo de refrigerante por menores de idade pode estar com os dias contados aqui no DF. A proposta é debatida na Câmara Legislativa. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Pois é, essa proposta que está lá em discussão na Câmara Legislativa e, como você destacou, prevê aí a proibição da venda de refrigerante para adolescentes, né, para menores de 18 anos. Esse projeto, essa proposta, prevê também multa de até R$1.000 a R$5.000 para quem desobedecer aí esta regra. O autor da proposta é o deputado Cristiano Araújo e ele alega a questão da saúde, que ele está preocupado com a saúde de crianças e adolescentes. A gente sabe que o refrigerante basicamente é composto por água, açúcar e corantes, então ele tem essa preocupação. Tem uma pesquisa do Banco Nacional de Desenvolvimento sobre o setor de bebidas no Brasil que diz que o país é o terceiro maior produtor e consumidor de bebidas como cervejas e refrigerantes. É uma discussão importante agora, basta saber se ela devia estar sendo feita na Câmara Legislativa e não pelos pais e responsáveis de crianças e adolescentes. Carol. É isso aí, obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Veja a seguir, unidades de saúde do DF terão avisos sobre a adoção de crianças. A decisão pode acontecer ainda durante a gestação. Daqui a pouco, até já.